de novo é a certeza de que agora sou nova criatura, é que agora estou numa nova aliança, de que agora participo de novas promessas, de promessas e coisas muito melhores do que Abraão participou, do que Moisés participou, do que Davi participou, do que todos os profetas participaram. O Espírito de Deus em nós, irmãos, o apóstolo Paulo fala que é como se fosse uma chama. O Espírito Santo não é um fogo, mas ele é falado por Paulo como chama. Como está o Espírito Santo agindo em você? Como está o Espírito? Como está esse relacionamento com o Espírito Santo? Como que está a sua vida espiritual, que tem a ver com o Espírito Santo? Se alguém nasceu de novo, este alguém é dele, e o que o apóstolo Paulo está querendo mencionar a Timóteo é: olha, eu quero lembrar a você, eu quero trazer você uma lembrança muito importante, mantenha viva a chama do Espírito Santo que está em você. Mantenha viva. E eu gostaria que você estivesse fazendo duas perguntas. Eu acho que alguns anotaram quando eu ministrei da última vez. Duas perguntas que, para manter a chama desse dom de Deus, eu preciso respondê-las diariamente. Se você consegue responder essas duas perguntas diariamente, você vai fazer uma boa análise de como está essa chama na sua vida. E essa chama vai depender dessa resposta. Como será a sua resposta para essas duas perguntas? E se você não responder bem, o mais importante não é que você fique com aquela resposta errada, mas que você procure melhorar essa sua resposta. Então, baseado em 2 Timóteo 1, 6 e 7, a primeira pergunta que você precisa decorar e precisa relembrar e entender que dela depende essa chama que Deus colocou em você. O Espírito Santo queimando, o Espírito Santo atuando. A primeira pergunta é: o que posso fazer para me tornar mais íntimo de Deus? O que posso fazer para me tornar mais íntimo de Deus? E é tão interessante que nós sabemos o que precisamos fazer. A questão é que nós não fazemos, na sua grande maioria. E porque sabemos o que temos que fazer e não fazemos, a chama do dom de Deus vai diminuindo. Segunda pergunta é: o que posso fazer para cooperar mais com o avanço do reino de Deus? O que posso fazer para cooperar mais com o avanço no reino de Deus? Veja que primeiro é o que posso fazer mais. Eu sei que você já tem feito. Alguma coisa você tem feito. Pelo menos eu creio que se você está aqui, é porque você quer mais da parte do Senhor. Se você está conosco, junto em nossas reuniões, já é um bom passo. Agora, não se preocupe em cooperar com o avanço do reino de Deus, antes de se preocupar em como ter mais intimidade com Deus. A nossa cooperação no reino de Deus depende única e exclusivamente do quão íntimo nós estamos com Deus. Porque se a obra é espiritual, a chama do dom de Deus que está em nós precisa estar acesa e pegando bastante fogo. E numa altura e numa intensidade tal
que tudo que eu vou fazer espiritualmente vai haver eficácia pelo Espírito Santo. Então, você que deseja fazer a vontade de Deus, você que quer a vontade de Deus, você precisa responder isso. Responda isso para você. Anote essas duas perguntas, coloque essas duas perguntas na sua Bíblia, imprima essas duas perguntas, coloca ali na porta do seu armário. Coloca na porta do seu armário, todo dia, aquele armário que você abre. Coloca no seu espelho, se você tem uma suíte na sua casa. Coloque em algum lugar, aonde você vai decorar essas perguntas, aonde você não vai estar num local de acomodação, aonde você vai lembrar que é como se fosse o apóstolo Paulo lhe enviando uma carta. Mantenha viva a chama do dom de Deus, Kleber. Mantenha viva a chama do dom de Deus, seu nome. Porque é disso que depende. É disso que depende, é disso que se trata. Não desvalorizar o Espírito Santo, não apagar o Espírito Santo, não menosprezar o Espírito Santo, não retirá-lo das nossas atividades, não fazer as coisas independentes, e aquilo que o Espírito Santo vai conduzindo você, você vai fazendo. Se você perguntar sinceramente ao Espírito, o que você pode fazer para ser mais íntimo de Deus, eu lhe garanto que Ele vai falar com você. Ele vai falar com você, olha, é melhor você tirar isso da sua vida. Talvez no nosso contexto hoje, o Espírito vai falar mais em que nós temos que tirar do que temos que colocar. Primeira coisa, Ele não vai falar para você tirar o trabalho. Mas, se o seu trabalho te impede de congregar, já é um problema. Se seu trabalho te impede de ser mais íntimo com Deus, ou você tem que mudar de trabalho, ou você tem que ser ainda mais compromissado com a chama do dom de Deus que está em você. Porque se seu trabalho te deixa cansado, você está dando mais valor ao seu trabalho do que o dom de Deus que está em você. Compreende isso? Se você dá mais tempo para qualquer outra coisa e não está vendo que sua intimidade com Deus está crescendo, você vai precisar de ter ouvidos abertos ao Espírito e obedecê-lo. Não faça perguntas para Deus que você não vai obedecer. Então, se você quer de fato ver a chama do dom de Deus aumentando e viva dentro de você, faça essas duas perguntas com sinceridade. E veja se seu tempo não está sendo gasto demais com internet, com televisão, com até o trabalho. Veja se o seu dia a dia te impede de ser mais íntimo com Deus, e tome providências da qual o Espírito vai falar com você. Porque o que mais importa, na visão do apóstolo Paulo, é chegar no final da vida com a chama acesa, com a chama viva. O que mais importa não é o tanto que a gente fez, o tanto que a gente pôde fazer, o tanto que as pessoas receberam de nós. Isso é muito legal, muito bacana. O apóstolo Paulo fala disso, mas na sua última carta, ele deixa claro para um filho na fé, de que, olha, a chama do dom de Deus tem que estar viva. Tem que estar viva. Tem que estar viva. E eu quero destacar hoje mais um ponto para essa chama do dom de Deus estar viva. É necessário que a gente tenha uma fé não fingida. No versículo 5, o apóstolo Paulo fala isso. Recordo-me da sua fé não fingida.
O que é uma fé não fingida? Vamos abrir em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. O que é uma fé não fingida? Eu preciso de ter uma fé não fingida, se eu quero ver a chama do dom de Deus viva dentro de mim. Tiago 1, 5 e 6. Diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Vamos para Tiago, capítulo 2, versículo 17. Ele fala: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E aí no versículo 18 ele vai discorrendo sobre o tema, e ele fala: alguém dirá para mim, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. E aí ele vai discorrendo. Essa justificação não é uma justificação para salvação, mas está querendo dizer que uma fé que não é fingida é uma fé que nos coloca em operação. Uma fé não fingida é uma fé que nos coloca em operação. Se você crer em Deus, muito bem, como Tiago diz, mas o que você está produzindo porque crê em Deus? O que esta fé em Deus está produzindo na sua vida? Você entregou a sua vida para Jesus? Ótimo. O que esta entrega está produzindo? Você quer trabalhar para Deus? Ótimo. Você quer ser voluntário a Deus? Precioso, maravilhoso. Agora, o que este fato de querer trabalhar para Deus está produzindo? Você que é filho e filha de Deus, tem essa fé firmada no Senhor, o que esta fé está produzindo? É disso que se trata. Uma fé não fingida é uma fé que está operante. Uma fé que está operante pela atuação do Espírito Santo. Abra comigo lá em João capítulo 6, no versículo 28. Vamos ler alguns versículos que falam um pouco sobre isso. João capítulo 6, no versículo 28. Jesus está dizendo assim: então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Olha, uma boa pergunta. O que Deus requer de nós? Quais as obras que temos que realizar? E Jesus fala: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Crer em Jesus, eu creio que quase que o mundo inteiro crê, tirando talvez
alguns países bem retirados e talvez comunistas e fechados, creio que todos creem em Jesus. Em uma grande maioria, não creem em Jesus como Deus deseja que estivessem crendo. Porque aí está a diferença, exatamente aí, em como se crer. Porque crer em Deus apenas não faz de mim alguém que vai agradar a Deus. Crer em Deus apenas, crer em Jesus apenas, não faz de mim alguém, aos olhos de Deus, justificado. Jesus, ele chegou e estava expulsando demônios, e ele fala: se vocês estão vendo estas coisas, estão vendo demônios sendo expulsos, pessoas sendo curadas, se vocês estão vendo a palavra do reino de Deus sendo pregada, definitivamente chegou o reino de Deus entre vocês. Então Jesus o tempo todo colocava um traço e uma linha separando quem crê de verdade. Porque apenas ouvir, apenas estar presente, não significa que a minha fé não é fingida. Porque uma fé que não é fingida, é uma fé que todos estão vendo sua operação. Ele crê em Deus, por isso fez isso, isso e aquilo outro. Como eu levo a minha vida tem a ver com o tanto de fé que eu tenho. Eu deixo de fazer isso ou eu faço aquilo por causa da minha fé. Não é por causa da minha religião, é por causa da minha fé. E esta fé é crer naquele que Ele enviou. Tudo começa aí, a obra que Deus quer de nós, em primeiro lugar, não é nossos dízimos, não é nossas ofertas, não é nossa participação aqui, ali ou acolá, é que a gente creia naquele que Ele enviou, da maneira que Deus coloca, como o Messias, como o único, como que ninguém pode chegar a Deus a não ser por Ele. Se a minha fé está correta nisso, sou justificado. Então, quando Tiago diz que as obras acompanham a fé, é por causa de que ouvi algo e trouxe para mim uma coisa que me transformou, e eu respondo essa palavra de Deus. Eu respondo a esse presente que Deus nos deu, que é Cristo, arrependendo-me, deixando de lado toda espécie de justificativa para ser salvo. Salvação em Cristo Jesus não tem nada a ver com nossas obras. Mas para demonstrar essa salvação, é necessário que você pratique obras dignas desta palavra. Crer em Jesus é o começo da obra que Deus requer, da maneira que Ele está dizendo. Então, amados, qual é o tamanho desta fé? Será que essa fé tem sido uma fé vacilante ou tem sido uma fé firme? Uma fé que em alguns momentos crê, outras que não crê. Como tem sido essa fé? E é justamente aí que o Espírito Santo quer trabalhar com você, para que esta fé seja cada dia mais latente, mais firmada, que não esteja fingida. Abra comigo 1 de João, lá no final, antes de Apocalipse. 1 de João, capítulo 5, no versículo 4. Está dizendo assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Por isso a nossa fé não pode ser uma fé fingida. Tem que ser uma fé operante, uma fé que prospera, uma fé que nos leva. Aí eu te pergunto, a fé que você tem em Deus tem sido suficiente para que você passe por todos os obstáculos do seu dia a dia, para que você possa ser mais íntimo dele?
Se você não está buscando ser mais íntimo com Deus, sua fé é fingida. Porque tem sido uma fé inoperante. Você crê em Deus, mas não quer saber de intimidade com Deus, porque é seu trabalho, porque é seus filhos, porque é sua casa, porque é seu entretenimento, porque você não tem controle sobre o seu tempo, porque você coloca outras prioridades na frente. Você não tem uma fé totalmente firmada aonde Deus quer que você tenha. Uma fé fingida. Crê em Deus, participa das reuniões, dá o dízimo, mas vive uma vida muito superficial. Não é porque não sabe o que tem que fazer, é porque a fé que você tem não está ainda tão forte, tão firmada, a ponto de você não deixar que nada neste mundo vai fazer com que a chama do dom de Deus que está em você diminua. Compreende? Você pode responder isso. Minha fé é fingida, sua fé é fingida. Glória a Deus que a família Reviver tem crescido e deixado de lado todo e qualquer tipo de fingimento. Estamos buscando a cada dia mais entendimento, maturidade. Estamos buscando cada dia mais conhecer a Deus. Mas quero dizer para você, se sua fé não tem a força para operar através de você, para que você se torne mais íntimo com Deus, sua fé é fingida. E se você está procurando ser mais íntimo de Deus, você precisa fazer a segunda pergunta: o que posso fazer para cooperar mais com o reino de Deus? São duas coisas ligadas uma à outra. Eu creio em Deus, amo a Deus, sirvo a Deus, mas é Deus só para mim. Isso é uma fé fingida. Porque Deus não quer Deus só para você. Deus não veio só para você. Deus veio para todos os que estão ao meu redor. E eu quero cooperar com o avanço do reino de Deus. Como faço? Espírito, como faço? E aí, se você desejar de fato ouvir, você vai ouvir o que o Espírito vai falar com você. Você vai ver, o Espírito vai colocar na sua frente as pessoas, vai abrir seus olhos e vai falar: por que você não vai falar isso e isso com ele ou com ela? Por que você não está agindo dessa e dessa maneira no trabalho, na sua casa, na sua família? Olha a sua célula ao redor e veja, se você estiver afim, você vai ouvir. Porque é disso que se trata, o dom de Deus que está em nós. A chama cresce para que abençoe meu espírito e abençoe o espírito de outras pessoas, através de você. Fogo com fogo dá mais fogo. E é disso que se trata. Essa operação no meio da igreja, essa operação na sua vida e na sua casa. Gálatas capítulo 5, no versículo 6, diz algo tão precioso para nós. Talvez não é o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, porque Paulo estava escrevendo aqui aos os cristãos judeus que estavam querendo implantar algumas regras para que as pessoas pudessem ser salvas ou serem aceitas por Cristo. E Gálatas 5:6, o apóstolo Paulo está dizendo assim: porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim, o que tem efeito em Cristo Jesus? A fé que opera, a fé que atua pelo amor. E 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, o que nós lemos? Deus nos deu um espírito de amor. O Espírito Santo é um espírito de amor que nos leva a atuar em Cristo. É disso que se importa. Não é se você faz uma regra e a cumpre.
Então, a circuncisão e a incircuncisão era uma regra da religião judaica, e os cristãos que eram anteriormente judeus, que estavam praticando o judaísmo, deixaram o judaísmo e vieram para Cristo, mas trouxeram toda a bagagem de regras e doutrinas e espécies de costumes. Em Cristo Jesus, irmãos, não existe pobre, não existe rico, não existe homem, não existe mulher. Em Cristo Jesus não existe pessoas melhores e piores, não existem aqueles que sabem falar, aqueles que não sabem falar. Em Cristo Jesus não existem regras. Em Cristo Jesus o que importa é essa fé que atua pelo amor, uma fé que não é fingida, uma fé que é atuante, uma fé que me leva a ser mais íntimo de Deus, uma fé que me faz cooperar com o avanço do reino de Deus, uma fé que está atuando. Vamos para Hebreus capítulo 11, no versículo 32. Que coisa maravilhosa isso. Hebreus 11 é o capítulo da fé. Está dizendo assim, o escritor de Hebreus vai dando várias narrativas do que vários homens e mulheres fizeram por meio da fé, e ele chega no 32, finalizando, e ele diz, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, mas uns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Isso é muito maravilhoso. Vamos falar disso depois. Versículo 36. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Versículo 39. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Olha o versículo 40. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Você perdeu uma excelente hora de dar uma glória a Deus. Eu vou ler de novo, porque, meu irmão, se você ser cerrado no meio por causa de Cristo Jesus, isso não é para 1% dos cristãos que estão vivendo no mundo hoje. E aí no versículo 40, o autor diz, Deus havia planejado algo melhor para nós. Deus havia planejado algo para nós. O que Deus havia planejado de melhor para mim e para você? O Espírito Santo que agora habita e quer se fazer atuante na minha e na sua vida. Uau! Todos esses homens fizeram o que fizeram para obedecer a Deus, sem o Espírito habitando dentro dele. E se você pergunta, Davi, você trocaria todo o seu reino para que o Espírito de Deus habitasse em você? O que você acha que ele responderia? Não, eu acho que o meu reino e a minha função de rei é melhor do que o Espírito Santo habitando dentro de mim. É claro que não. Ele almejava a presença de Deus, ele anelava pela presença de Deus, ele falava, não me deixe.
Mas o Espírito Santo não estava atuando na vida deles como atua agora em nós, em Cristo. Oh, amados, isso é tão precioso. E no versículo seguinte, não leia a Bíblia com capítulos, não leia a Bíblia com capítulos e versículos. Essas coisinhas que ficam em cima dos textos, isso não foi inspirado por Deus. Isso foi homens e mulheres que colocaram para ajudar. A Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. A Bíblia foi escrita como uma coisa só. Cada livro que você lê, não fique olhando, agora mudou de assunto o capítulo 14. Não, porque no capítulo 12, se você tira o capítulo 12, você vai entender que é uma continuação. Leia a sua Bíblia como uma continuação nos livros. Não coloque capítulos, pode te atrapalhar e te atrapalhar muito. Porque se você para no versículo 40, você perde o melhor daquilo que o autor de Hebreus quer dizer a você. Então ele vai falando das atitudes de fé, ele vai falando, Deus preparou algo melhor, e no versículo seguinte, capítulo 12, versículo 1, ele vai falando, portanto, olha a palavra, portanto, por causa disso, olha, por que tem isso? Também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Quem é essa grande nuvem de testemunhas? Esses homens, amados. Esses homens que fizeram tudo isso e hoje são testemunhas para nós. Estamos a rodear desses testemunhos dessas pessoas. Visto que está a rodear tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O que ele está querendo dizer? Deixe o Espírito Santo atuar na sua vida a tal ponto que você vai ficar livre de todo embaraço e livre do pecado que tenazmente te assedia, e corra com perseverança a carreira que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. E aí ele fala, autor e consumador da nossa fé. Hoje não temos apenas o autor e consumador da nossa fé nos dando uma palavra, temos o autor e consumador da nossa fé desejando viver através de nós, porque ele nos deu o Espírito dele. E nós vamos ficar com uma fé mais ou menos, com uma fé fingida, com uma fé que não avança para a intimidade com Deus, para o crescimento do reino de Deus. Não, irmãos, não é esse a carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta é linda, porque o autor e consumador da fé agora habita dentro de mim, habita dentro de você. Pela nova aliança em Cristo Jesus, a aliança que Deus fez conosco, esse novo pacto pelo sangue de Jesus, o próprio autor da fé habita em nós, em nosso espírito, nos levando a produzir sua vontade de maneira livre e espontânea. O Espírito de Deus precisa ser visto na sua vida como uma chama que está viva. Uma chama que está viva. Então faça essas duas perguntas. E responda de maneira sincera e trabalhe para que isso seja real na sua vida. Maior intimidade com Deus. Se você não sabe o que fazer para ser mais íntimo com Deus, apenas ore, peça ao Espírito e ouça Ele falando. Se você passar mais de 1, 2 meses e não ouvir nada, você vem falar comigo, pastor, eu fiz sinceramente essa oração, mas não ouvi nada. Eu posso te ajudar em alguma coisa. Mas você não precisa de mim para ser mais íntimo de Deus. O Espírito Santo que atua na sua vida te levará a isso. Porque ele foi dado justamente para isso. E depois pergunte, o que posso fazer mais? Sei que estamos fazendo e desejosos de fazer, mas pergunte, o que precisamos fazer mais para cooperar com o avanço do reino de Deus? Se você responde bem essas duas perguntas, eu tenho certeza, a chama de Deus
vai crescer, vai brilhar e vai se manter viva. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Espírito Santo, nós desejamos, queremos, precisamos de ver viva esta chama todos os dias. Nós queremos estar recordando a respeito disso, lembrando a respeito disso. Graças te damos por essa palavra, graças te damos porque o Senhor tem ministrado ao nosso coração e tem atuado em nós para que isso se torne realidade. Eu quero clamar para que cada irmão, que cada irmã, cada coração da família Reviver, veja esta chama aumentando e vivendo, aumentando e vivendo, aumentando e vivendo, aumentando e vivendo. Ó Espírito de Deus, leva teu povo, leva teus filhos, leva a cada dia mais a um entendimento necessário para que esta fé possa estar atuando, sendo uma fé que opera. Tira, Senhor, toda dúvida, tira toda descrença, tira toda, Senhor, ambiguidade, tira tudo que nos coloca de um lado e para o outro, tira tudo que nos faz, Senhor, inconstantes, tira tudo aquilo que nos prende, vai, ó Deus, nos fazendo correr essa carreira que o Senhor propôs para nós. Ó Pai, o Senhor preparou algo melhor do que preparou para Adão, para Noé, para Abraão, que preparou para Moisés, que preparou para Davi, para os profetas, preparou algo melhor para nós, e que isto possa encher nosso coração, enchendo nossos pensamentos, Deus, que isso nos leve a uma meditação, que o Senhor tem preparado o melhor em Cristo, o melhor para vivermos uma vida livre de todo embaraço, de todo pecado que nos prende. Espírito, vai fazendo com que esse entendimento vá crescendo em nosso meio, vá crescendo no meio de cada coração. Quero orar e quero abençoar esta igreja, abençoar esses corações, para que estejam andando segundo tua vontade, entendendo e amadurecendo, para viver esta vida abundante, plena, vendo viva essa chama do dom de Deus, em nome de Jesus, amém, amém, queridos. Dê um grande abraço na pessoa que está do seu lado, e diga assim: mantenha viva a chama do dom de Deus.